Palavra de Deus, capítulo 11, versículo 23 de 1 Coríntios. Vamos ler aqui, para que não haja nenhuma mudança de uma Bíblia para outra, de uma tradução para outra, às vezes muda alguma coisa. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, havendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo pacto no meu sangue, ou o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes do cálice, estareis anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Digam amém. Eu começo nesta noite fazendo um comentário sobre conhecimento da palavra. No Evangelho de São João, capítulo 8, versículo 32, Jesus, conversando com um grupo de judeus que se julgava conhecedor de tudo, Jesus disse para eles: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando a gente lê isso assim bem rapidamente, quase sempre que nós fazemos esta pergunta, depois de fazer a leitura: conhecereis a verdade vos libertará. Se eu perguntar agora, quem já não me ouviu explicar sobre isso, vai dar a resposta. O que é que liberta? Aí a pessoa vai dizer: a verdade. Parece que está certo, mas não está. O que liberta é o conhecimento. Conhecereis a verdade, e ela vos libertará, através do conhecimento. Porque é o conhecimento que nos leva a uma nova vida com Jesus. O conhecimento nos liberta. Liberta de quê? Vamos falar de nós aqui no Brasil. Nós vivemos a nossa cultura daqui. Lá na África tem aquela região dos vudus, que é um negócio terrível para quem não crê em magia negra. Talvez aqui no Brasil, nós até na magia negra, nós temos falso profeta, falso macumbeiro. Não é? Interessante isso. Falso macumbeiro, gente que diz que é, mas não é. Ele é um esperto. Mas nas regiões de vudus, inclusive nós temos um pastor na África, que Deus deu para ele, já em vários momentos, revelações. Pastor Tiago, é um pastor africano. Um dia chamaram ele para ir orar para uma senhora ou um homem, não me lembro o detalhe, que estava para morrer. E quando ele chegou lá, a pessoa tinha morrido, estava morta, já fazia algumas horas, e ele estava para ir embora. E o Espírito Santo disse para ele: expulsa o demônio da morte desta pessoa, porque esta pessoa morreu por causa de um demônio, de um voodoo, aquela macumba. E ele foi lá e, em nome de Jesus, expulsou o demônio da morte. E a pessoa ressuscitou. E quando, há uns 10 anos atrás, aquele pastor já tinha, não é que ele virou ressuscitador de morto, todo um dia, todos nós vamos morrer, mas quando ele recebia a revelação de que ali era uma obra de feitiçaria que tinha matado aquela pessoa,
cerca de 14 pessoas já tinham ressuscitado com a oração dele. Estou fazendo esse comentário porque lá o conhecimento liberta também da feitiçaria, do espírito da morte. Aqui no Brasil, nós temos quanta gente escravizada pelas drogas, pela feitiçaria, pela idolatria. Se você quer escravidão pior do que a idolatria, eu nunca conseguiria ser idólatra, porque a palavra de Deus é tão cristalina. Quando o Senhor Jesus, o apóstolo Paulo, a palavra diz: o ídolo não é nada. O ídolo nada é. Na pregação que eu fiz aqui domingo, o que foi mesmo que eu preguei aqui domingo? Como é que era o nome do rei que cercou Jerusalém? Hein? Quantos se lembram? Senaqueribe. Vocês estão lembrados? Ele recebeu uma carta, o rei Ezequias, de Senaqueribe, e aquele rei desafiava Deus. O rei colocou naquela carta: não fiqueis aí confiando no Deus de vocês, achando que Ele vai livrar vocês. Os deuses, aí ele cita todas as cidades do Egito, de tal lugar, por acaso livraram? Todos foram derrotados. E aí o rei Ezequias pegou aquela carta e foi lá na casa de Deus e colocou diante do altar. E ele disse: olha, Senhor, isso aqui não é comigo, não. Essa ofensa não é para mim. Eu não sou nada. Mas aqueles deuses que foram quebrados, queimados por Senaqueribe, o foram porque deuses não eram. Mas o Senhor é o Deus verdadeiro. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Senhor, presta atenção nisso aqui e age. E o que foi que aconteceu? O anjo da morte, naquela noite, passou no acampamento do exército de Senaqueribe. Quantos foram mortos naquela noite? Alguém lembra? 185 mil pessoas, soldados. O pouco que restou, aqueles que não morreram, tiveram que no outro dia, acho que nem enterrar os defuntos eles puderam, que sobraram tão poucos, juntaram apenas os apetrechos, desmontaram as barracas e foram embora, humilhados, derrotados, não pelo exército de Ezequias, mas derrotado pelo anjo do Senhor. Aquele mesmo anjo que passou no Egito na noite da Páscoa. Por isso eu disse que nós vamos pregar hoje sobre a diferença e a semelhança da Páscoa com a Santa Ceia. A igreja precisa conhecer a palavra. Irmãos, fé emotiva não é fé. A fé tem que ser racional, tem que ser com conhecimento. É porque está escrito. Está escrito, está escrito. O crente, o cristão, o salvo, o seguidor de Jesus, que segue apenas na emoção, sem o conhecimento, na primeira provação que ele passa, ele diz: ah, não é, eu pensei que não era assim. Eu pensei que não era assim. Eu pensei que era só vitória. Cuidado com esse negócio, é só vitória, não. Nós temos vitórias, mas vitória vem por causa de luta. E às vezes até parece que nós fomos derrotados. Até pequenas derrotas nos ajudam a nos preparar para a maior de todas as vitórias. Não siga a Jesus apenas pensando que
tudo é vitória. Não, a gente passa por lutas. Quando Santo Estevão morreu apedrejado, eu acho que muita gente se desviou naquele dia. Como é que o servo de Deus morre apedrejado? Quando Tiago foi morto à espada, talvez muitos crentes da época, que eram só emoção, disseram: não vou mais na igreja. Se o apóstolo morreu, Deus não livrou ele, o que é que vai ser de mim? Meu querido, nós seguimos a Jesus com o olho fixo na Nova Jerusalém. Lá é a nossa morada definitiva. A Nova Jerusalém é o nosso destino final. As lutas vêm, mas todas passarão, e aquele que permanece fiel ao Senhor viverá para sempre, terá a vida eterna. Digam glória a Deus. Pois bem, o que era a Páscoa? O pessoal comemora a Páscoa para comer ovo de Páscoa. Tanta besteira. Ah, Jesus, até parece que nós não estamos num país cristão. E não estamos, não. Nós estamos num país de superstição, de religião, de idolatria. E muitos crentes já estão virando idólatras. Nós não podemos ter ídolos. Não podemos, não temos ídolos. A Bíblia não é para ser idolatrada e nem adorada. Há algum tempo atrás veio um pregador aqui, confesso, eu não gostei do que ele fez. Um cara famoso até. Ele, talvez sabendo da cultura nossa no Brasil, quando ele foi pregar, ele pegou a Bíblia e ele alisou a Bíblia, ele olhou na Bíblia, ele beijou a Bíblia. Para quê? A Bíblia é a palavra de Deus, não é o livro que é a palavra. A palavra está escrita. O dia que uma Bíblia fica velha, não dá mais para usar, pode queimar sem problema. Compra uma nova. Nós não idolatramos a Bíblia. Já estamos num país com tanta idolatria. Vamos agora idolatrar a Bíblia? Vamos idolatrar a cruz? Vamos idolatrar a Santa Ceia? Nós não temos ídolos. Nós cremos no Senhor porque Ele habita em nós. Ele não habita em templo. Nós não idolatramos o templo. Eu estou dando aqui uma palavra sobre conhecimento. Eu ouvindo uma vez um pregador da nossa igreja internacional, que sempre viveu, foi crente desde o começo, não conhecia muito os costumes de outras igrejas. Ele foi uma vez, veio a um país latino-americano, e ele nunca tinha visto lá no país dele as pessoas, quando passavam em frente à igreja católica, a matriz, se persignarem e fazerem o sinal da cruz. Outros fazem isso, ou faziam antigamente, quando passavam em frente a um cemitério, ou em frente a uma cruz. E ele viu várias pessoas passar em frente à catedral. Ele estava de turismo naquele lugar, e as pessoas se persignavam. E ele então uma hora parou um deles que falava o inglês e perguntou por quê que as pessoas, quando passam aqui em frente à igreja, elas fazem esse sinal da cruz, etc. Aí a pessoa disse para ele: não, é porque aqui é a casa de Deus, aqui é que Deus mora, Deus vive aqui. E eu quero dizer para os meus irmãos que Deus não vive aqui. Quando todos nós fomos embora, Deus não tem nada para fazer aqui dentro. Deus veio aqui porque nós estamos aqui, e Deus vai conosco quando nós voltarmos para nossa casa. Esse lugar é apenas um lugar de adoração. Estamos aqui nessa catedral, como poderíamos estar debaixo de uma árvore, debaixo de uma tenda, ou ao ar livre, onde 2 ou 3 se reunirem no meu nome, ali eu estou, diz o Senhor. Não é o lugar. Somos nós
que atraímos a presença de Deus. Por isso está escrito que Deus habita onde? No templo da Quadrangular, lá no Centenário. Deus habita onde? Na Catedral, lá do centro de Belém. Não, Deus habita nos nossos corações. Ele não habita em santuário feito por mãos humanas. Está escrito. Conhecimento. Páscoa. Não existe Páscoa cristã. A Páscoa é uma festa hebraica. Nós celebramos a ressurreição de Jesus. Também que é uma festa móvel. Você vê que tem ano que cai em abril, tem ano que cai em março. Agora, a Páscoa do judeu, ela é uma data fixa. É aquele dia, aquela semana. Qual era o significado da Páscoa hebraica? Qual era o significado? Páscoa significa passagem. Foi o dia que o anjo da morte passou sobre o Egito. Mas Deus avisou antes os filhos de Israel: preparem o cordeiro, matem o cordeiro ao entardecer, não quebre nenhum dos seus ossos, ele deve ser assado inteiro. E acompanhado com o que para comer? Ervas amargas e pão sem fermento. Por quê? Das ervas amargas? Para lembrar os anos de cativeiro. 72 filhos e netos e bisnetos de Jacó, junto com Jacó, chegaram ao Egito. 430 anos depois, dizem os historiadores, que eram aproximadamente 3 milhões de pessoas. E todos nós conhecemos, não vamos entrar nos detalhes de toda aquela preparação, de como Moisés foi salvo das águas, de como aconteceu os primeiros 40 anos de Moisés, os segundos 40 anos de Moisés. Mas quando Deus quis tirar o seu povo do Egito, primeiro ele cobrou caro de Faraó as crianças que o Egito matou, os meninos que foram jogados no rio Nilo, porque todo macho, todo menino que nascesse tinha que ser morto, para que não houvesse mais crescimento da população israelita dentro do Egito. E Deus cobrou caro. Aí Deus falou para Moisés: o anjo da morte vai passar no Egito, todo primogênito vai morrer, o filho mais velho, em toda a casa vai haver morte, mas vocês peguem o cordeiro, tirem o sangue, marque os portais, os umbrais das portas e janelas, porque a casa que tiver a marca do sangue, ali não haverá morte. E cada família se reuniu. Se fosse uma família muito pequenininha, de 2 ou 3 pessoas, podiam reunir 2. E as 2 juntas preparavam o cordeiro, as ervas amargas, o pão sem fermento. E ao cair da tarde, aquela família se reunia, louvava a Deus, cantava e participava da Páscoa. E naquela noite, na casa que não estava a marca do sangue, todo primogênito morreu, menos na casa do povo de Deus que tinha a marca do sangue. Você pode dizer glória a Jesus? Então, passados os tempos, quando o povo foi entrar na terra prometida, aí Deus falou com Moisés: esta festividade da saída de vocês do Egito, aquela noite do livramento dos primogênitos, tem que ser comemorada todo ano.
todo ano, vocês devem se reunir. Cada família prepara o cordeiro, as ervas amargas, o pão sem fermento, para lembrar que vocês saíram com pressa, não deu nem tempo de fermentar o pão. E louvem a Deus pelo livramento. Nós estivemos em Jerusalém, eu me lembro se foi 2007, parece que foi, e um grupo cristão de Jerusalém formou um grupo de teatro profissional, coisa que extraordinária, e eles mostraram a história de Israel. É um grupo que evangeliza. Eles chegam numa cidade, faz aquele teatro extraordinário, perfeito, parece um filme ao vivo. E Jesus só entra na história que eles contam naquele teatro por alguns minutos, porque é uma evangelização sutil. Eles estão falando com os hebreus, com os judeus. Eles estão mostrando o Abraão, o Isaac, o Jacó, o Egito, a primeira Páscoa. E Jesus entra naquele caso da Madalena, que foi trazida, jogada aos pés de Jesus, e ele perdoa, coisa que naquela época não havia, era para ser apedrejada. Ninguém trouxe o cordeiro para sacrificar por ela, mostrando que ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas então, a partir, apenas para que todos nós saibamos, a partir de quando começou a celebração da Páscoa, quando Israel deixou de existir como país, no ano 70 da era cristã, e só voltou a ser país em 1948, depois da Segunda Guerra Mundial, quando o secretário-geral da ONU, Oswaldo Aranha, um brasileiro, assinou a recriação do Estado de Israel. Naqueles 1878 anos, presta atenção nisso, 1878 anos, são 45 gerações mais ou menos, 45 gerações, onde estivessem em qualquer lugar do mundo, na Polônia, na Rússia, no Brasil ou na Argentina, ou em qualquer lugar, na noite da Páscoa, as famílias se reuniam, comiam o cordeiro, as ervas amargas, e na hora de fazer o brinde, depois da festa da Páscoa, eles levantavam o cálice do vinho e celebravam dizendo: até o ano que vem em Jerusalém. 1878 anos, 45 gerações, dizendo até o ano que vem em Jerusalém. Chegou o dia que eles voltaram. Olha como Deus é tremendo. Digam amém. Agora, vamos parar por aqui. Então agora a igreja de Jesus tem que celebrar a Páscoa. Não temos nada com isso. Nós celebramos a Santa Ceia. Jesus estava reunido com os apóstolos na celebração da Páscoa, porque ele era um judeu. E depois que eles comeram a Páscoa, terminada a celebração, Jesus pegou daquele pão que sobrou, quebrou e deu um pedacinho para cada um deles, e disse: comei desse pão, é o meu corpo que é dado por vocês. Depois ele pegou o cálice do vinho e distribuiu para que cada um tomasse um gole, e disse: isto é meu sangue que é dado por vós. Fazei isso todas as vezes que comerdes o pão ou beberdes o cálice, em lembrança de mim, em memória. Assim como a Páscoa era uma lembrança, uma memória para o judeu
se lembrar lá da libertação do Egito. Quantas vezes depois os judeus voltaram a ser escravos, levados para a Babilônia, levados para o Egito, levados para outro lugar. Mas a Páscoa eles continuaram celebrando e celebram até hoje. Nós celebramos a Santa Ceia do Senhor. O que significa a Santa Ceia? A lembrança do que Jesus fez por nós. Tinha que morrer um cordeiro pelo pecado de alguém, ou um bezerro, ou ainda um casal de pombos se a família fosse pobre e não pudesse comprar um cordeiro. Mas aí a palavra de Deus que diz que o índice de pecaminosidade, o índice de pecado por ato, por palavra, por omissão, por pensamento, chegou a tanto, a um tamanho tão grande, que nem todos os cordeiros do mundo bastariam. A população da terra hoje tem o quê? 7 bilhões? Mais ou menos isso, 7 bilhões. Você pensa aí, uma vez por mês, uma vez por semana, 7 bilhões tendo que sacrificar um bezerro, um cordeiro. Já tinha sido extinto há muito tempo esse tipo de rebanho da face da terra. Aí o Senhor Jesus, a palavra de Deus diz que Deus amou o mundo, que Ele mandou o seu cordeiro perfeito. E João Batista, o profeta, apontou para Jesus quando ele passava e disse: Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando nós celebramos a Santa Ceia, pode aplaudir Jesus. Quando nós celebramos a Santa Ceia, nós estamos dizendo: não é preciso morrer um cordeiro, não é preciso comprar um casal de pombinhos, não é preciso comprar um bezerro de R$1.000 para ser sacrificado, porque o cordeiro já morreu no meu lugar. É isso. Agora, eu quero abrir aqui um parêntese. Tem muito jovem aqui, muita jovem, novos convertidos, gente que ainda não conhece mais profundamente a palavra e precisa conhecer. Chega de cristianismo de emoção. Quando você vê a procissão do Círio, você vê tanta gente emocionada, que tem até crente que pensa, que acha que aquilo está certo, que aquela pessoa está com tanta fé. Meu amigo, o macumbeiro, ele vai tremendo de medo para o cemitério, fazer a oferenda com medo da feitiçaria. É falta de conhecimento. A sinceridade não significa fé. O desconhecimento não significa fé. A fé tem que ser racional, tem que ser com conhecimento. Fé emotiva, do jeito que vem, numa boa emoção. Quando a emoção for ruim, ela vai embora. A fé tem que ser com conhecimento. Aí eu faço uma pergunta: precisa o cristão celebrar a Páscoa? Não. Se alguém quiser assar um cordeiro qualquer dia da semana e comê-lo, faz muito bem para a saúde e é muito bom. É uma carne de boa qualidade. Mas não tem nada a ver conosco. Eu até me lembro de um pastor nosso, que houve um tempo, um homem de Deus, ele se empolgou tanto com a história hebraica, que na Páscoa ele celebrou na sua casa algo parecido, igual, comprou o cordeiro, as ervas. Mas depois ele percebeu que ele fez aquilo mais para mostrar para a sua família como era. Mas agora eu vou um pouquinho mais além.
nós temos alguns cristãos, se você ler a carta de Paulo aos Gálatas, pode ler toda ela, são poucos capítulos, 5 ou 6 capítulos, salvo engano. Você vai observar que o apóstolo Paulo, naquela carta aos Gálatas, ele trata só deste assunto. Ele pregou o evangelho lá na Galácia, o povo se converteu, aceitou Jesus, foi batizado com o Espírito Santo, e depois se mudaram para lá uns judeus convertidos a Jesus, e entraram dentro da igreja e começaram a dizer para os cristãos: vocês já se circuncidaram? Não. Se não se circuncidar, não pode ser salvo. Para ser filho de Deus, a circuncisão é a marca. Aí alguém disse para aquela igreja: vocês estão celebrando a festa dos tabernáculos? Estão celebrando a Páscoa? Vocês estão guardando o sábado? E eles disseram: não, mas tem que guardar, está escrito. E eu disse aqui hoje de manhã, nós temos 2 testamentos na Bíblia: o Antigo e o Novo. O Antigo Testamento é importantíssimo, porque a gente aprende todas essas promessas que Deus fez, as profecias que apontam para quem? Para Jesus. E inclusive diz a palavra que os profetas, as profecias eram a sombra. Se você está em algum lugar e você vê a sombra de alguém que está chegando, você olha na sombra. Aí a pessoa chega, você continua olhando na sombra ou você olha para a pessoa? As profecias eram a sombra daquilo que viria a acontecer. Elas apontavam para Jesus. Quando Jesus chegou, cumpriu-se o Velho Testamento. Por isso que nós lemos ali no texto, quando Jesus entregou o cálice, ele disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. A velha aliança era o sangue do cordeiro, era o sangue dos pombinhos, era o sangue dos bezerros. A nova aliança foi selada com o sangue do Senhor Jesus, o nosso Salvador. Tudo novo. Mas nós temos algumas igrejas cristãs que agora estão tocando o chofar, aquela buzina. Olha, se alguém quiser tocar aqui o chofar acompanhando a música, é horroroso, porque aquele barulho desafinado, né? O sopro do chifre do bezerro, do cordeiro, do carneiro. Pode tocar, mas não é isso. Eu fui num culto há uns 12 anos atrás, numa cidade lá no oeste do Pará. Me convidaram, um culto bonito, na praça. E eles levaram um pastor especialista em tocar o chofar. E quando foram encerrar a cerimônia, foi anunciado: agora nós vamos receber o pastor que ministra com o chofar. E ele vai tocar o chofar sobre esta cidade, para que a presença de Deus seja atraída para esta cidade. Meu irmão, não é o órgão que está tocando aqui, o teclado, a banda, não é a banda de música antiga, de sopro, não é a guitarra que atrai a presença de Deus, é o louvor do povo de Deus, é a adoração do povo de Deus. E lá em São Paulo tem uma igreja, não estou falando mal, estou dizendo o que existe, que a profetisa daquela igreja, a pregadora, ela agora só ensina cânticos em hebraico. A igreja tem que cantar em hebraico.
Olha, se um dia eu aprender um cântico em hebraico, louvando a Jesus, e se alguém souber, pode até ensinar aqui, nós vamos cantar, para ver como é que é. Mas não é por isso que eles cantam em hebraico. Eles dizem o seguinte, que na Nova Jerusalém, a língua, o idioma, vai ser o hebraico. E quem não aprender a louvar Jesus aqui em hebraico, não vai para lá. Meu querido irmão, Deus compreende todas as línguas e todos os idiomas. Isso é muito idiotice. Isso é ser muito atrasado. Aliás, não é nem preciso falar. Deus conhece o nosso pensamento. Quando você ora em novas línguas, você não entende. Eu não entendo. Mas Deus entende o que você está falando em novas línguas. Porque é o idioma que Ele te deu. Eu até diria, se existe um idioma diferente na Nova Jerusalém, vai ser a língua dos anjos que falam todos aqueles que creem no Senhor Jesus. Aí alguém vai dizer, pastor, peraí, então quem não for batizado com o Espírito Santo não vai para lá? Vai. Se você não conseguiu falar a língua aqui, lá você vai falar melhor do que os outros até, porque você economizou tempo, não? Então não tem problema. O importante é chegar lá. E nós vamos chegar lá por causa do sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É por isso. Louvado seja Deus. Então, qual a semelhança da Páscoa e da Santa Ceia? Na Páscoa, os judeus celebravam a morte do Cordeiro que os livrou do Egito. Há uma semelhança. Na Santa Ceia, nós comemos o pão, que significa o corpo de Jesus, o Cordeiro de Deus, o vinho, que significa o sangue de Jesus, o Cordeiro de Deus. Esta é a semelhança. Só que o judeu foi liberto do Egito, daquele cativeiro terreno. Nós fomos libertos da prisão eterna, do cativeiro eterno do inferno, e o nosso nome foi escrito no livro da vida. A semelhança está nisso. Qual a diferença? É que nós não precisamos celebrar Páscoa. Nós não temos nada com o judaísmo. Nós devemos orar pela paz de Jerusalém, mas não temos nada a ver com a religião judaica, que não aceitou Jesus e não aceita até hoje. Eles estão esperando o Messias, pobres. O Messias veio e eles não entenderam. Estão esperando até hoje o Messias chegar. Nós estamos esperando o Messias vir de novo para nos levar para a glória. Louvado seja Deus. Então, meu irmão, minha irmã, fique feliz, alegre, abençoado, porque na Santa Ceia nós celebramos a maior de todas as vitórias. Vamos aplaudir o Senhor Jesus.